13 de junho, um vídeo pixelado de 72 segundos apareceu no X. E a Marvel, galera, começou a derrubar com copyright em tempo recorde. Significava que era real. Doomsday vazou. E o que aparece nessas imagens é maior do que qualquer coisa que a gente tava esperando, galera. Mas tem uma informação que saiu ontem que muda completamente todos esses vazamentos e como eles se conectam. E quase ninguém tá falando disso. Fala, galera, eu sou o Marvel e hoje a gente vai destrinchar cada vazamento de Vingadores Doomsday que saiu até hoje, separando o que tá confirmado do que é teoria, porque nesse momento tem muita coisa circulando por aí e tem coisas que não tem base e a gente precisa colocar em ordem esse caos. Vamos começar pelo que é real, galera, pelo que a gente tem prova, que é o vídeo vazado no X da parte da Mansão Xavier. E bom, galera, no dia 13 de junho, um clipe pixelado de aproximadamente 72 segundos começou a circular no X via várias contas ali, né, com a tag de cuidado vazamento, né, que as pessoas geralmente colocam ali quando vazam algumas coisas de filmes, especialmente da Marvel. E então, 4 dias depois, uma versão em qualidade mais alta apareceu lá no Blue com os minutos e a descrição do que aconteceria, né, na Mansão Xavier. Um usuário chamado Vrix cruzou a footage com as fotos do set que circulavam desde o ano passado. Mesmo quintal, mesma arquitetura, as árvores ali, a prova física de que aquela localização era real. E então, a Disney começou a emitir takedowns de copyright para todas essas contas que estavam compartilhando esse material. É o mesmo método que eles fazem com Brand New Day. Quando a Marvel começa a derrubar, galera, é porque o conteúdo ele é autêntico. E o que aparece nessas imagens é impressionante pelo jeito que vai além de hype, galera. Essa cena vazada mostra o Doutor Destino ali no chão, levantando todos os sentinelas, né, com uma força ali, com a magia verde dele se espalhando por todo aquele campo. O traje dele tá completamente visível também, a armadura escura combinando com o capuz, a capa verde, a máscara, exatamente como nos quadrinhos. Tá tudo bem feito, galera. Então a magia verde dele começa ali a se espalhar, né, pelos sentinelas ao redor. Runas verdes começam a aparecer no corpo deles e os olhos delas também ficam verdes dos sentinelas, né? Eles reativam, mas agora estão servindo ao Doutor Destino. E esse detalhe específico é muito importante para quem conhece os quadrinhos, galera. O Doutor Destino nunca foi apenas magia ou tecnologia. Desde o Doutor Destino, o Imperador, volta, né, as sagas lá do Jonathan Hickman, a marca registrada dele é exatamente essa combinação que ninguém mais consegue replicar. A magia e a ciência dele operando ao mesmo tempo. E o MCU finalmente está deixando ele ser o personagem completo que os quadrinhos definem pra gente. E o timing que aparece nessa cena é absurdo, né, galera? O Chris Evans de cabelo e barba longo, diferente de qualquer versão que a gente já viu. O Chris Hemsworth como Thor, o Anthony Mackie como Sam Wilson, o James Marsden como Ciclope, arrancando ali o visor, né? Ele tá apertando o visor e disparando uma rajada. Tem o Fera. Galera, a cena completa. Todos os Vingadores, X-Men aparecendo. Tem até o Pedro Pascal ali sozinho na cena como Reed Richards. Mas o momento, galera, que mais me impactou de ver todas as descrições foi bem específico. Porque o Noturno e o Shang-Chi estão no mesmo frame lado a lado, né? Em postura de combate. O Noturno, ele é um personagem da Fox dos anos 2000. E o Shang-Chi é do MCU moderno. Eles existiam em universos completamente separados e estúdios diferentes. E durante mais de 20 anos, esse tipo de crossover, galera, era impossível por questões de direitos autorais. E a aquisição da Fox pela Disney é o que tornou esse frame possível de existir. E esse frame existido é a prova visual que o Doomsday vai representar de verdade, né? O que o Doomsday representa pra gente. Mas agora a gente vai falar de um outro vazamento que é super pesado e não em escala de ação, mas em escala de que vai machucar a galera que gosta muito desse herói. Eu tô falando do começo do filme, que aparentemente vai ser uma luta entre o Wolverine e o Homem-Aranha do Tobey Maguire. Segundo múltiplos vazamentos desse plot twist, o Doomsday vai abrir no universo do Sam Raimi, lá do Peter Parker do Tobey Maguire. Ele tá tentando desesperadamente impedir uma incursão, que seria uma colisão entre universos, e ele tá falhando. O mundo inteiro dele vai ser destruído e ele vai se tornar o único sobrevivente antes dele ser levado por um portal. O Daniel RPK confirmou publicamente que existe uma foto do Wolverine, do Homem-Aranha e do Deadpool de Vingadores Doomsday, e que é 100% real. Tem uma divergência entre insiders sobre se o Peter do Tobey Maguire vai sobreviver a essa sequência na abertura ou se ele vai morrer ali mesmo. Eu não vou inventar aqui com certeza, mas a galera tá meio em dúvida. Pode ser confirmado que isso realmente aconteça. Agora pensa no peso narrativo disso, galera. O Peter Parker, que passou por 3 filmes aí destruíram a vida desse Peter Parker também, né? Perdeu o amigo Harry, perdeu o tio Ben, e lá no filme Sem Volta Pra Casa, pela primeira vez desde 2007, ele teve um momento de paz. Quando os 3 aranhas estavam juntos ali, ele conseguiu ajudar a salvar os vilões que haviam destruído as vidas de todos. E em Doomsday, começando se destruindo assim, o único mundo que esse Peter
Parker ainda tem pode ser uma coisa bem absurda. E se a missão é estabelecer o tom nos filmes nos primeiros minutos ali, né, mostrar que é diferente, que as apostas são reais e que nem os personagens mais amados estão protegidos, galera, não vai existir uma abertura mais eficiente do que essa para provar o ponto do filme. Agora, o que mais me interessa de tudo que vazou sobre o arco narrativo central é esse aqui, ó, o Dr. Destino como o lobo em pele de cordeiro. O Insider, né, descreveu especificamente o papel do Dr. Destino no filme. Ele vai se unir aos heróis com intenções nobres, aparentemente, e vai revelando as suas motivações ocultas conforme o filme vai avançando, né, literalmente um lobo em pele de cordeiro. E não é surpresa para quem acompanha os quadrinhos, né, galera? É exatamente o que o Dr. Destino fez em Secret Wars 2015 do Jonathan Hickman. Ele literalmente salva o que restou do multiverso depois de uma incursão total que estava tendo, mas constrói um novo mundo à sua própria imagem. Dr. Destino não é o vilão porque ele quer destruir, né? Ele é o vilão que acredita genuinamente que somente ele tem a capacidade e a visão de poder salvar o que precisa ser salvo. E o problema é que ele não tá completamente errado, né? É isso que torna ele bem fascinante. E o que adiciona outra camada também é que o relacionamento confirmado pelos vazamentos entre do Dr. Destino, do Robert Downey Jr. e o Pedro Pascal, que eles são os gênios mais arrogantes do MCU, cada um tem suas convicções de que é mais capaz que o outro. E o Victor Von Doom e o Reed têm uma das rivalidades mais ricas dos quadrinhos, desde os dias da Universidade de Lativéria lá nos quadrinhos, onde os dois eram estudantes e o ébito do Dr. Destino foi quem originou a cicatriz no rosto dele. E o MCU parece que tá colocando esse conflito no centro narrativo de Doomsday. O Pedro Pascal contra o Robert Downey Jr. no campo de batalha, tipo, intelectualmente falando, pode ser uma coisa bem legal de se acontecer no filme. Agora vem uma parte que diferencia esse vídeo aqui, galera, de qualquer coisa que você vai ver na internet sobre o Doomsday até hoje. A bomba que aconteceu ontem, no meu caso, dia 20 de junho, quando o Daniel RPK afirmou que o Brand New Day do Spider-Man vai ser um filme standalone, que ele não tem conexões com o próximo filme da Marvel, ou seja, não vai ter uma conexão com o Doomsday. E isso é muito revelante, galera, porque nos últimos dias tem circulado uma teoria específica, como se fosse um vazamento confirmado. A ideia de que o Brand New Day vai terminar com o Peter Parker morrendo, que seria uma cena pós-créditos que mostraria o simbionte rastejando sobre o corpo dele e ressuscitando o Peter para entrar em Doomsday. Essa teoria viralizou e foi compartilhada em vários posts com linguagem ali falando de vazamento, e a galera tratou isso como certeza, mas não tem um único insider tier 1 aí dos mais tops de vazamentos que confirma isso. E com declarações do Daniel RPK dizendo que o Brand New Day é um standalone que não tem conexões com Doomsday, a probabilidade dessa teoria ser verdade cai de forma significativa, galera. Eu não tô dizendo que é impossível, mas eu tô dizendo que não tem evidência sólida nenhuma. E a diferença entre essa teoria viral e o vazamento real importa bastante, porque especialmente quando a galera toma essa decisão de assistir ou não assistir baseado nessas informações, né? Porque tem gente que pode querer deixar de assistir o filme por saber que o Peter vai morrer. E é por isso que eu resolvi trazer essas informações aqui pra vocês não ficarem preocupados com isso. Vamos falar agora sobre a família secreta do Steve Rogers, né? Que não tem muita também confirmação exata sobre isso, mas segundo os relatos, o Steve Rogers estava vivendo uma vida bem quieta lá no passado, né? Com a Peggy Carter, e eles tiveram um filho, como foi mostrado nos próprios trailers oficiais do Brand New Day. Esse garoto seria chamado James, em homenagem ao Buck Barnes. O Steve passou 11 anos do MCU sendo a âncora moral de todo mundo, né? O cara que nunca desistia, o cara que carregava o peso de todo mundo ali, que abria mão da própria vida repetidas vezes para poder ser um herói. E o Ultimato deu para ele o único final feliz de verdade que o MCU entregou, né? Por mais de uma década. Se esses rumores forem verdadeiros, galera, o Doomsday vai transformar exatamente esse final feliz no ponto de vulnerabilidade. Dr. Destino não vai até o Steve porque ele é uma ameaça, e sim porque a família dele é a alavanca perfeita para incursões. Nos quadrinhos, né, Capitão América Reborn de 2009, o Steve Rogers é forçado a voltar de uma situação que parecia permanente, né, galera, por uma ameaça externa em que, em teoria, não deveria conseguir alcançar ele. O padrão é quase o mesmo, galera. O descanso do Steve nunca é realmente descanso, né? O mundo sempre acha uma forma de cobrar ele de volta. E se isso é verdade, é um arco que seria até cruel da Marvel, né, que podia construir pro personagem. E quando a gente começa a juntar todos esses vazamentos, se forma uma coisa bem diferente de que qualquer outro filme do MCU já entregou. O Doomsday não está sendo construído como o maior crossover da história do cinema pelo número de personagens que vai ter. Ele está sendo construído, galera, pela profundidade do que está em jogo para cada um deles individualmente. O Tobey perdendo o único mundo que ainda tinha, o Steve Rogers perdendo a família que ele finalmente conseguiu construir depois de décadas, né, centenas de anos que ele ficou vivo, o Thor fazendo uma oração que soa mais como uma despedida, né, preparação para a morte, o Dr. Destino convencendo todo mundo de que ele é um aliado enquanto ele planeja
a fazer exatamente o contrário. E em dezembro de 2026 está chegando, e se esses vazamentos estão certos, vai ser impossível sair das telas do cinema, galera, como a gente entrou. De tudo que a gente já sabe, qual o personagem que você acha que a Marvel vai nos surpreender mais em dezembro, galera? Comenta aqui embaixo que eu quero saber. Você acha que o Tobey Maguire deve morrer? Eu acho que ele tem que continuar até o próximo filme ali, e aí depois a gente vê o que eles fazem com ele, porque o Tobey Maguire, vamos combinar, galera, ele é uma lenda viva dentro do MCU, porque ele finalmente foi inserido. Mas olha só, eu quero saber da opinião de vocês, galera. Aproveita, se inscreve aqui no canal, não esqueça de deixar o seu like, porque ajuda a compartilhar o vídeo para outras pessoas, galera. O canal tá em crescente aqui, muito grande. Eu quero agradecer a todos vocês que comentam, que sempre assistem os vídeos, e me sigam também nas redes sociais lá, que tá tendo sempre conteúdos legais lá para vocês também. Tem mais 2 vídeos aparecendo aqui para vocês assistirem, pode ser interessante. Valeu, e eu fui!